das suas obras, dos seus feitos. Claro. E ele, impressionante, o mestre dos mestres, tinha a mais excelente ética. Quando ele, por exemplo, lhe preservou aquela mulher do apedrejamento, aquela prostituta, ele disse, quem não tem erros, atira a primeira pedra, e todos saíram, ficou ele e a mulher. Ele disse, mulher, vai e revise a sua história, não peques mais. Nunca na história alguém deixou de usar o poder para que não influenciar as pessoas a segui-los, para não controlá-los. Mas ela não foi embora, porque aprendeu a arte de amar. E ela provavelmente era Maria Madalena, que nunca mais o abandonou, seguiu seus pés, até quando ele sangrava numa cruz. Então, o poder que ele exercia com respeito aos atos sobrenaturais era um poder na mais excelente ética. E ele tinha um poder também ligado à sua oratória, muito diferente dos teólogos, dos líderes religiosos hoje, sejam protestantes, católicos e qualquer outro líder religioso. As pessoas hoje, elas ficam presas a certos detalhes e não conseguem falar no coração, na emoção, não conseguem falar de angústia, ansiedade, das crises existenciais. E Jesus Cristo já falava de ansiedade naquela época. Não andeis ansiosos. 1900 anos antes da medicina, da psiquiatria moderna, ele já tocava nos assuntos psíquicos, nos problemas existenciais, enquanto, infelizmente, muitos líderes religiosos, eles têm dificuldade de olhar para o interior do homem e abordar essas questões. E ele influenciava as pessoas pela humanidade, pela gentileza, pela sabedoria, mas nunca controlava. Ele dizia, quem tem sede, vem a mim e beba. Se você não tem sede, você pode seguir o seu caminho. Ele queria aqueles que eram humildes, que enxergavam com os olhos do coração. E o fato é que as pessoas, principalmente os discípulos, não é, que andaram mais próximos de Jesus, sofreram grandes transformações nas suas personalidades, não é? É o que analisa nesse seu último livro. Diga-me uma coisa, essas transformações foi um processo que surgiu naturalmente ou ele impunha essa transformação de qualquer maneira? Ou seja, para andares comigo tens que ser bonzinho. Não havia isso. Olha, por aí, não era por aí, não é? Fascinante a sua observação e muito inteligente. Houve um processo, ele não era como os pais da atualidade. Inclusive, permita-me até mostrar esse livro, ele usava muitas técnicas de que eu comento aqui no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Exato. Que no Brasil, hoje é o livro, um dos mais vendidos do país e o mais vendido na área de psicologia e educação, está sendo publicado em dezenas de países já. Bom, ele não era um manual de regras, ele não falava faça isso ou faça aquilo, ele também ele não criticava as pessoas e nunca expunha publicamente o erro de ninguém. E isso é um grave erro que os pais cometem hoje, os professores. Se alguém errou com você, a melhor coisa que tem é você chamá-lo do lado, conversar e ajudá-lo a pensar. Quem critica publicamente registra de maneira superdimensionada no inconsciente uma baixa autoestima e uma incapacidade de reagir com inteligência em situações frustrantes. Por favor, pais, não exponham seus filhos publicamente. Honre-os, estimule-os a serem pensadores. Bom, para mostrar para vocês como é que era você e para os telespectadores, como é que era o processo, e era um processo mais rico do que as universidades, do que as teses de mestrado e doutorado atualmente, no último jantar, ele tinha que ensinar algumas coisas que as universidades não conseguiram ensinar até hoje. A arte da solidariedade, a capacidade de se doar sem esperar a contrapartida do retorno, a capacidade de expor, impor as ideias e assim por diante. Faltavam algumas horas para ele ser crucificado. Então, ele não teve dúvida, ele pegou uma toalha, uma bacia de água e, para a perplexidade dos seus discípulos, ele se dobrou aos pés deles e começou a lavá-los. Imagine a cena. Lá em Roma havia Tibério César, o homem mais poderoso da humanidade. Ele queria ser colocado como Deus. Ali em Jerusalém, existia um carpinteiro com vestes simples que todo mundo, pelo menos grande parte, considerava como filho de Deus. Esse homem, que era considerado como filho de Deus, ele se abaixou aos pés dos homens, começou a lavá-los, lavar os pés dos galileus incultos e letrados, complicados e que lhes dava constantemente dor de cabeça. Cada gota de água que escorria sobre os pés deles gerava, a nível do inconsciente, um laboratório psicológico que reeditava as mazelas e as misérias psíquicas. Então, eles reescreveram a sua história. E eles aprenderam em
10, 15 minutos, aprenderam a se doar ao máximo, a considerar cada ser humano como uma pérola no teatro da vida, a valorizar a vida acima dos erros. Pais, professores, por favor, se vocês querem ajudar alguém que acabou de te ofender, alguém que te decepcionou, que te frustrou, surpreenda, não seja um manual de regras. Elogie quando seus filhos esperam que você agride. Valorize um colega, um amigo, quando ele te ofendeu. Diga que ele é importante para você, apesar da ofensa. Quando nós fazemos isso, nós conquistamos o território da emoção e, consequentemente, conquistamos até o inconsciente. Por isso que Jesus brilhou como mestre dos mestres. Ele foi o maior pedagogo, o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Não tinha uma equipe de marketing, não tinha uma comitiva, não tinha um exército. No entanto, seu pequeno grupo se transformou em bilhões de pessoas e o resto da humanidade, que se diz não cristã, o ama e o valoriza de maneira profunda. E é respeitado, não é? E até mencionado, por exemplo, no Alcorão. No Alcorão, em prosa e verso, Maomé exalta Jesus Cristo. Uhum. E diga-me uma coisa, nessa vida, nessa sua análise de Cristo, como é que ele conseguiu amar tanto? Ter tanto amor para dar? E olha, esse amor que ele tinha... Era amor ou era compaixão? Não, era amor, era amor. Ele corria risco de vida por alguém que ele não conhecia. Ele conseguia fazer de um leproso que todos abandonavam, até os parentes íntimos, devido às feridas e o mau cheiro, ele conseguia fazer deles íntimos amigos. Alguns dias antes de morrer, ele estava na casa de Simão o leproso e o relato das suas biografias, dos 4 evangelhos, diz que ele reclinava sobre a mesa folgadamente, indicando que ele estava em situação de pleno conforto. Que homem é esse que honrou os miseráveis da sociedade como seus mais íntimos amigos? Então era um amor incondicional, um amor incompreensível. Ele amava o ser humano acima dos erros. Por isso, ele foi plenamente feliz. E diga uma coisa, então nós exigimos tanto porque amamos pouco? Exigimos tanto porque amamos pouco e temos um defeito sério, desde pessoas que têm um ensino, um grau cultural mediano até intelectuais. Nós esperamos demais a contrapartida do retorno. Uma das características que é mais importante para evitar depressão e ansiedade e angústia é aprendermos a nos doar sem esperar muito dos outros. Você faz pelos seus filhos sem esperar muito o retorno. Você faz pelos seus colegas de trabalho sem esperar muito o retorno. Assim, quando o retorno não vem, você não sofre profundamente. E, aliás, quando você tem essa postura, onde você não controla, mas estimula a arte de pensar, as pessoas ao longo dos anos, ainda que te frustrem, com o passar do tempo, vão te valorizar ao máximo. E é por isso que pais, eu falo nesse livro, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Bons pais dão presentes para os filhos. Pais brilhantes dão seu ser, suas lágrimas. Conta os dias mais tristes da sua vida. É importante, muito importante partilhar, não é? Eu tenho 3 filhas. Elas conhecem as minhas dores, conhecem o meu passado. Elas conhecem os meus sonhos, conhecem os meus recuos. E tem uma do meio, a Carol, ela tem 11 anos. A Carol, ela é esparolada, divertida, entendeu? E ela fala, papai, conta mais sobre a sua história quando criança, quando adolescente. Uma das coisas que animam é quando eu conto o meu passado para elas, enquanto muitos pais nunca sentaram para chorar com seus filhos. E contar o que a gente faz de errado também faz parte? Contar também porque fazemos de errado. Eu tenho um certo medo de dar ideias, mas acabo sempre por contar quando o meu filho... Sabe por quê? Os pais que não contam os seus erros, suas falhas, não preparam os seus filhos para errar. Porque nós vamos errar e falhar. O problema é saber o que fazer com os erros e o que fazer com as falhas. A educação mundial está falida. A educação americana está no caos. A educação europeia também está no caos. A sul-americana também e a asiática também. Porque nós preparamos nossos filhos para o sucesso e não os preparamos para o fracasso. Bons pais preparam os filhos para o sucesso. Pais brilhantes preparam para os fracassos. Muitas vezes nós erramos, falhamos, as pessoas não nos compreendem, há momentos da nossa vida que o mundo desaba sobre nós. E a sabedoria é saber o que fazer com essas mazelas e misérias, como transformar a nossa personalidade. Eu até com as minhas filhas, eu tenho até pedido desculpas para elas. Algumas pessoas falam, puxa, mas
o Dr. Cury, que é um dos escritores mais lidos do Brasil, alguém que dá conferências para milhares de pessoas, psiquiatra, cientista, pedindo desculpa. Eu digo para elas, eu não tenho medo de pedir desculpa, porque eu quero que minhas filhas também não tenham medo de errar. Meu desejo é que elas aprendam a usar os erros para lapidar a sabedoria. Ao passo que na sociedade moderna nós negamos os erros e as falhas e botamos no lixo do inconsciente e criamos um clima na relação pais-filhos, funcionários e executivos, professores e alunos péssimo, porque nós não preparamos um clima para desenvolver as funções mais importantes da inteligência. Bem, nós vamos, já viram em casa que o papo está fantástico, não é? Pois é, mas nós vamos agora para intervalo e voltamos já com a segunda parte do Encontro Marcado. Um ano almeja, e sempre almejou na história. Os reis tentaram obter a felicidade com seu poder, mas ela disse, com o poder ninguém me conquista. Os milionários, os ricos, tentaram seduzi-la com dinheiro e ela não se deixou seduzir. Os cientistas tentaram trabalhá-la nos laboratórios, mas também não a conquistaram. Felicidade é um trabalho nos bastidores da nossa mente, onde nós devemos, para conquistá-la, proteger a nossa emoção, lidar com perdas e contrariedades, aprender a gerenciar os pensamentos. Você sabe que um dos maiores vilões da qualidade de vida, um dos maiores vilões da qualidade de vida atual é o pensamento acelerado. Exatamente. Há uma síndrome, não é? Há uma síndrome que nós tivemos a felicidade de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. Mas foi mesmo descoberta, existe foi uma mesmo descoberta. Pesquisa brasileira. E é uma síndromes mais Vão marcantes. dizer que é porque a gente é preguiçoso. Não, mas diga lá, conte lá. Síndrome do pensamento acelerado, síndrome SPA. Tive a felicidade de descobri-la, a infelicidade de saber que a maior parte da população mundial, das sociedades modernas, estão com a síndrome. Das crianças aos idosos, dos intelectuais aos iletrados, dos professores aos alunos. Pensar é bom, pensar demais é um grande problema. Toda pessoa que pensa demais esmaga a sua emoção, desenvolve uma emoção tensa, irritadiça, flutuante. Num período está tranquilo e calmo, daqui a pouco qualquer contrariedade, seja com filhos ou no ambiente de trabalho, explode. Ou por fora ou explode dentro. Esse é um dos sintomas, emoção flutuante e irritabilidade. Outro sintoma é esquecimento. O cérebro interpreta o excesso de pensamento, que rouba a energia do córtex cerebral, como um risco para a saúde. E esse excesso de pensamento gera sintomas psicossomáticos, tais como dores de cabeça, dores musculares, taquicardia, opressão, enfim, uma série de sintomas. Então, ele percebe que há um gasto excessivo de energia e o organismo está num processo de pré-falência. Ele bloqueia os campos da memória para que nós pensemos menos e poupemos mais energia. Então, por favor, se você tiver esquecido, saiba que seu cérebro o está protegendo. Não se preocupe e nem procure médico para isso, porque esse esquecimento corriqueiro, até o seu médico tem pelo excesso de trabalho, tá certo? Bom, então esquecimento é outro sintoma da síndrome SPA. Outro sintoma importante é a falta de concentração. As pessoas estão tão absortas com seus pensamentos que não se concentram no trabalho, não se concentram na escola e assim por diante. E também o desgaste de energia física. As pessoas acordam cansadas. Por incrível que pareça, 8 horas, até bem dormidas, não tem sido suficiente para fazer com que juízes, médicos, advogados, jornalistas, psiquiatras reponham a energia gasta pelo excesso de trabalho intelectual. A maioria das pessoas acordam fatigadas sem ter feito exercício físico que o justifique. Bom, se nós não desacelerarmos o pensamento, nós podemos ter sucesso intelectual, ou seja, defendemos tese de mestrado e doutorado e sermos infelizes. Podemos ter sucesso financeiro, há pessoas que têm milhões de dólares no banco, mas vivem uma vida miserável. Sucesso social, status, aparecer nas principais revistas e jornais e viver mendigando o pão da alegria, o pão do prazer. Então, desacelerar o pensamento é algo fundamental. Mas quando é que podemos considerar que é a mais, que pensamos a mais? Todas as vezes que os sintomas aparecem. Se você está com déficit de memória, esquecimento, sem concentração, se está irritado por pequenas coisas, acorda fatigado, enfim, se esses sintomas estão aparecendo, pelo menos 2 deles estão aparecendo, então é sinal de que você deve mudar seu estilo de vida.
Na sociedade moderna, estamos nos tornando máquinas de trabalhar e estamos transformando os nossos filhos em máquinas de aprender. No passado, o conhecimento dobrava-se a cada 200 anos. Hoje, ele dobra a cada 5 anos. Esse excesso de conhecimento transmitido, seja pela mídia, revistas, jornais, ou seja pela televisão... O estímulo é muito, não é? Pela escola, bombardeia, estimula demais a memória e o pensamento começa a ser excitado pelo excesso de sobrecarga de informações. Então, as crianças estão profundamente irritadas. O último lugar que elas querem estar, sabe onde é? Dentro da sala de aula, principalmente os adolescentes. E quando eles ficam irritados, mexem com o professor, mexem com o aluno, sabe, não param quieto, por favor, não culpem os pais. Não culpe a falta de pulso dos professores, culpe o sistema, através da paranoia do consumismo, a paranoia da estética e pelo excesso de conhecimento, tem cometido um crime contra a nossa juventude, roubado a meninice, a ingenuidade, o prazer, o encanto pela existência. Eles estão com a síndrome do pensamento acelerado, eles não conseguem se concentrar, eles precisam de muitos estímulos para aliviar um pouco a ansiedade. Mas que estímulos são esses? Bom, o que eles procuram é estímulos ligados à roupa por ter, cada vez mais roupas, filmes violentos que excitam, músicas que têm um alto grau de sonoridade, as notas musicais alternando frequentemente, tudo para tentar entrar em sintonia com o pensamento superexcitado, só que não resolve. Caros amigos, queridos telespectadores, há dezenas, centenas de milhões de jovens doentes com a síndrome SPA. Nós estamos gritando através dos nossos livros que temos que mudar o nosso estímulo de vida. Por favor, exponham menos os seus filhos diante da TV. Deixe eles pisar na terra com pés descalços, brincarem, fazer pipas, correr atrás das borboletas, leve eles para os campos, conte histórias para eles. Retire os seus filhos do excesso de estímulo, porque um dia eles vão querer fazer essas coisas e não vão ter alegria, prazer, porque perderam a sua infância. E assim, olhando de fora, não é? Olhando assim, a grosso modo, podemos achar que as pessoas hoje em dia têm muito mais ferramentas, têm muito mais meios para serem felizes. E acho que não estão indo muito por aí, não é? Você sabe que é interessante isso. Nós da psiquiatria, nós que precisamos na área de qualidade de vida, estamos estarrecidos. Por quê? Esperávamos que no século XXI, devido ao desenvolvimento da indústria de entretenimento, televisão, internet, música e assim por diante, tivéssemos a geração mais feliz, devido às ferramentas da indústria. Mas é incrível, nós estamos assistindo à presença da geração mais triste e com mais doenças emocionais, tais como síndrome do pânico, que tem se intensificado demais. A síndrome do pânico é uma sensação súbita e iminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. É o teatro da morte. A mente, ela cria a ideia de morrer, o cérebro compra como se fosse real, a emoção vive o que o cérebro comprou, então gera uma taquicardia. As crianças, adultos, crianças já estão desenvolvendo pânico, pré-adolescentes, adultos, um desespero enorme. Porque todos os dias recebemos notícias de acidente, de terrorismo, de sequestro. Tudo isso vai bombardeando a memória e prepara o terreno para se criar essas fantasias. E o problema é que se passa de médico em médico, de psicólogo em psicólogo, e muitas vezes não resolve. Se o eu, que representa a capacidade de decidir, não foi treinada na escola, não foi treinada pelo psicoterapeuta e também pelos pais, para que ele saia da plateia, entre no palco da mente e critique cada pensamento negativo, duvide de cada angústia e ansiedade e determine ser alegre, é uma técnica chamada DCD, que eu falo no livro Treinando a Emoção para Ser Feliz. E também no livro Revolucione Sua Qualidade de Vida. Esse livro é fantástico, tem ajudado muita gente no país. Revolucione Sua Qualidade de Vida, foi publicado aqui pela Pergaminho, em Portugal. O DCD, quando o eu é treinado a duvidar de tudo aquilo que conspira contra a vida, criticar cada ideia negativa, criticar cada angústia e determinar ser alegre e feliz, mas isso continuamente, Luísa, todos os dias, dezenas de vezes por dia, durante 6 meses a 2 anos. Então a emoção é treinada, o eu, ele se torna ator ou atriz principal.
Consequentemente, ele prepara o terreno para prevenir doenças psíquicas e até superá-la. Essa técnica tem sido usada por muitos psicólogos e ela também pode ser usada na educação para gerar Exato. pessoas felizes. E como é que pode ser na prática, lá em casa? Na prática, Com os filhos? eu tenho preconizado que os pais sentem com seus filhos 15 minutos, pelo menos uma vez por semana. E os pais contem alguns momentos difíceis da sua vida. Algumas lágrimas que nunca ganharam os vincos do rosto. Algumas dores que nunca foram expressadas. E aí conta, filho, eu não tinha essas ferramentas. Naquela época, eu fui rejeitada, passei por uma perda, perdi o emprego, ou passei por uma crise e nunca ninguém me ensinou que eu podia criticar a minha angústia, que eu podia gerenciar os meus pensamentos, que eu podia lutar para ser feliz. Eu vivia aquele caos sem encontrar o deserto. Hoje tem ferramentas, filho. Toda vez que você tiver um medo, toda vez quando alguém te rejeitar, toda vez que passar por uma perda, sem ninguém estar ouvindo, não agrida os outros, não agrida a vida, não se puna, valorize a sua vida e faça o descender. Duvide que você não vai conseguir ser feliz, duvide que você não vai conseguir superar essa crise, critique a sua angústia, determine ter prazer de viver, use até de autoridade, como se fosse uma teimosia diante da vida. Agora é que eu vou ser feliz, porque minha namorada me abandonou, porque eu fui rejeitado. Me aguarde. Agora que eu vou brilhar na vida. Heloísa, se fizéssemos isso, eu tenho certeza, há jovens tentando suicídio nesse exato momento nesse país. Vários jovens. Se fizéssemos isso, preveniríamos não apenas suicídios, mas muitos transtornos psíquicos. O problema é que a educação está errada no mundo todo. A educação nos ensina a matemática, mas não nos ensina a resolver os problemas da vida. Nos ensina a falar línguas, mas não nos ensina a falar conosco mesmos. Você ouviu falar daquela história que os loucos conversam sozinhos? Pois. Sabe por que os loucos conversam sozinhos, os psicóticos? Porque é a única coisa saudável que sobrou para eles. E nós, que nos consideramos normais, não sabemos dialogar conosco mesmos, com nossos medos. Muitas vezes não com nos as nossas aturamos, falhas. não é? O que é mais grave. É, e concordo plenamente. Tem muita gente que não se atura, não se aguenta nem um segundo, não é? Mas, então, podemos mesmo dizer que a humanidade está psiquicamente doente? A humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. De acordo com pesquisas que nós fizemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, o meu Instituto Academia de Inteligência, que vocês, inclusive, nos livros podem encontrar o e-mail e contato, 92% da principal capital da América Latina, do centro financeiro mais rico da América Latina, ou seja, da capital paulista, estão com 2 ou mais sintomas de estresse. E mais de 3 milhões de pessoas na grande São Paulo estão com 10 ou mais sintomas de estresse. Então, o normal é ser saudável. O anormal é ser estressado, ansioso, doente. Nós não temos pesquisas em Londres, em Nova York, aqui em Lisboa, não tem pesquisa de campo nessa área, mas se fizermos as pesquisas nos grandes centros e também até nos pequenos centros, vamos encontrar uma população com baixa qualidade de vida. Que loucura, não é? Eu acho que as pessoas pagam para serem infelizes, não é? Mas é verdade que a gente complica mais a vida? Nós complicamos, sabe por quê? Porque uma das leis fundamentais da qualidade de vida é contemplar o belo. Contemplar o belo é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Não é admirar uma flor, é você gastar alguns minutos diante dela e atentem e embevecidamente extrair o belo da anatomia, do estilo, das cores e formas. Contemplar o belo é você gastar tempo com seu filho elogiando, valorizando. Contemplar o belo é você descobrir ouro nos escombros do seu aluno, que muitas vezes conversa demais e você acha que deveria estar a quilômetros de distância da sua sala de aula. Então, contemplar o belo é fazer da vida um espetáculo. E as pessoas não conseguem viver uma vida simples. Cada vez mais elas querem ter para ser. Você sabe qual a definição de consumismo? Consumismo que nós falamos na psiquiatria? Consumismo é tudo aquilo que você consome sem ter necessidade de consumir. As pessoas elas estão cada vez consumindo mais e mais e tendo menos emocionalmente. Nós complicamos a vida porque não sabemos que as coisas mais importantes, aquilo que promove a felicidade, a saúde psíquica, a tranquilidade emocional, não se compra com dinheiro.
É um diálogo aberto, é chorar no ombro de um amigo, é chamar alguém que nós convivemos no passado, que há muitos anos não chamamos para almoçar ou jantar conosco, é falar para o pai e para a mãe, apesar das dificuldades deles, vocês são muito importantes para mim, eu os amo. É ter coragem de falar para um filho, filho, eu preciso de você, como você é importante na minha vida. Contemplar o belo é não ter medo de reconhecer as nossas fragilidades e de que nós somos pequenos aprendizes na escola da vida. E acha que as pessoas só aprendem quando levam na cabeça? Olha, há duas maneiras de nós aprendermos as lições mais importantes na vida. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que erra e aprende lições. Uma pessoa sábia é uma pessoa que aprende lições quando os outros erram. Então, se nós formos sábios, não vamos cair em todas as experiências de erro para podermos aprender lições de vida. Nós podemos ver os erros dos pais na relação com os filhos, os erros dos professores na relação com os alunos, e até dos executivos, que muitas vezes não são profissionais brilhantes, não encantam a sua equipe de funcionários. E vamos usar os erros para crescermos. Agora, se não conseguirmos aprender com os erros dos outros, nós temos que usar as nossas dores, nossas falhas para crescermos. Só que tem um problema. O que nós estamos assistindo na pesquisa científica é que a minoria das pessoas usa a dor para se construir. A maioria delas não sabe o que fazer com a dor, com a frustração, com a decepção. Elas se destroem diante da dor, ficam piores. Mas a dor... Piores, mais rancorosas ou piores, mais... tímidas, às vezes até agressivas, entendeu? Pessoas que não lidam bem com a vida, têm péssimo humor. E diga-me uma coisa, existem pessoas más? Do ponto de vista do funcionamento da mente, nós, através da teoria da inteligência multifocal, não acreditamos na genética das pessoas más. Algumas pesquisas americanas dizem que geneticamente está traçado que certos homens são maus, tá certo? Eles vão ser psicopatas, eles vão destruir outros, não se preocupar com as dores e sofrimentos. Mas eu quero lhes dizer o seguinte: todos os problemas, toda alteração genética não é suficiente para transmitir de maneira pura um transtorno psíquico. Se um pai é violento, não quer dizer que ele vai gerar filhos violentos. Se o pai e mãe são depressivos, não quer dizer que ele vai gerar filhos depressivos. Às vezes, o que ocorre, no máximo, é uma influência à sensibilidade para desenvolver aquelas características. Mas, se os pais ensinarem os filhos a pensarem, se eles ensinaram os filhos desde pequeno a lidar com perdas e fracassos, se houver beijos, abraços, eu tenho 3 filhas, sou apaixonado por elas, eu as beijo todos os dias, beijo várias vezes. Se os pais aprenderem a pedir desculpa para elas, por exemplo, na minha experiência, um dia minha filha falou assim: pai, você dá tantas conferências, você viaja para tantos países, mas você não está tendo tempo para conversar comigo nesse momento. E era verdade, não estava tendo tempo. Eu poderia desenvolver vários argumentos. As pessoas precisam de mim, eu tenho ajudado a humanidade, mas eu olhei para ela e falei: filha,